Everton, o Botafogo venceu aquela primeira partida das semifinais por 1-0. Por outro lado, o São Paulo tinha uma melhor campanha naquele Campeonato Brasileiro e se classificaria com a mesma diferença de 1 gol. Qual era o espírito do São Paulo naquela tarde de 26 de abril de 1981? Olha, o espírito era realmente de reverter o placar, né? Que foi, no meio da semana, foi 1-0. E nosso espírito era o melhor possível. Além de contar com a rivalidade São Paulo e Rio, que foi focada bastante nos dias que antecederam a partida. Chegamos no sábado, uma pressão no aeroporto, torcida já falando, vocês estão pensando que vão ganhar aqui e tal, nada. E a gente achava que não ia ser assim, né? Mas chegamos no Morumbi, casa lotada, todo mundo a favor do São Paulo, enfim, e a gente, vamos jogar fechadinho, vamos jogar do jeito que a gente vem jogando e vamos enfrentar essas feras todas. Vamos pro pau. 120 mil ingressos vendidos. Que atmosfera o São Paulo encontrou ao entrar em campo naquele Morumbi? Olha, a atmosfera é a melhor possível, né? Algum pressentimento antes do jogo? Algum acontecimento no vestiário? Não, apenas nós unimos, era uma chance, tinha jogadores muito famosos na equipe, que faltava mais um pouquinho de garra para a equipe. E na época o seu Carlos Alberto Silva pediu isso, né? O Oscar, pessoal, nós unimos no Dario Pereira, vamos fazer uma corrente aqui, porque é um jogo muito importante que nós queremos ser campeões brasileiros. Então houve uma corrente muito forte, os jogadores mais famosos, seleção brasileira, chamou os mais novos, então nós unimos mesmo, antes de subir para o Morumbi, para o gramado, e realmente revertemos uma situação que quase que era impossível. Os jogadores estavam sentindo que estava faltando um pouquinho de garra, é isso, ao longo da campanha? Não nosso time sempre foi um time muito técnico, né? Sempre a imprensa cobrava mais marcação, os jogadores mais fortes, né, na marcação, por ter um time muito aberto. Era Paulo César, Serginho, Zé Sérgio, então era uma equipe muito técnica. Uhum. E tinha eu, o Almir, que combatia mais um pouco, e o Heriberto, entendeu? E o Dario Pereira, que era mais força também. Então era um time muito técnico, necessitava de um trabalho de mais força, de mais pegada na época. Se botar na balança o time da época do São Paulo com o time do Botafogo, o time de São Paulo era isso aqui. O time de São Paulo tinha Marinho, tinha Dario Pereira, Valdir Pérez, enfim, Serginho, Zé Sérgio, enfim. Um time bem melhor individualmente falando do que o nosso. O nosso jogo era coletivo. Vocês sentiam um certo nervosismo na equipe alvinegra? Olha, pela pressão do jogo em si, eu falo você até a gente mesmo, né? No início da partida, até o calor ali aos 15, 20 minutos. É normal isso, numa final, semifinal de campeonato tão importante que é do Brasil. Então é normal que o jogador sinta alguma intranquilidade no início da partida. Aos 5 minutos, o Rocha impede um ataque do Serginho pelo meio. O Paulinho de Almeida armou o nosso time, nós jogávamos com 2 cabeças de área, né?
que era o Ademir Lobo e o Rocha, né? Que dava aquele primeiro combate. Por isso que a nossa defesa estava sempre tranquila. Na época, nosso time era tido como defensivo, só que a gente jogava fechadinho, roubava a bola e saía para o contra-ataque. A gente tinha jogadores rápidos lá na frente. E o Rocha fazendo esse trabalho ali na frente dos backs era... Qual era o melhor caminho para o São Paulo atacar, Ever? Olha, pelo sistema do São Paulo jogar era pelas pontas, mas a gente tinha que explorar também as jogadas com o Renato e o Serginho pelo meio. São excelentes jogadores, tinham um entrosamento já há muitos anos juntos, mas o ideal é pelas pontas, né? A gente, o Paulo César na linha de fundo, o Zé Sérgio na linha de fundo, então era a nossa opção número 1, era atacar pelas pontas. Isso era treinado, era conversado? É, treinado. O time já vinha nesse trabalho, né, ao longo do campeonato, né, fazendo grandes partidas com o Paulo César e o Zé Sérgio pelas pontas. Everton, aos 7 minutos, mais Vaz. Dessa vez o Botafogo demora na reposição de bola. A catimba, a essa altura, vocês já sentiam que a catimba era uma das armas do Botafogo? Realmente ele tinha o placar favorável, né? De vitória, o empate classificariam eles para a final contra o Grêmio. E era uma preocupação nossa, mas a gente manteve a tranquilidade na equipe, porque a gente sabia que ele ia explorar todos os argumentos, né, todas as situações possíveis para favorecer, desconcentrar a gente da partida. Aos 10 minutos, o Gerson tabela com o Marcelo e o Botafogo marca o primeiro gol. O que aconteceu? Realmente foi uma bobeira ali, né? O time estava no ataque e houve aquela surpresa, uma tabela boa do ataque do Botafogo e nos surpreendeu com esse gol. Um 1-0 a gente, nosso time bem, tranquilo, fazendo as jogadas. E eu olhei assim, poxa, dessa vez a gente vai levar isso aqui, vai ganhar. Everton, Botafogo 1-0 e você sentado ali no banco de reservas. Qual foi a tua reação? O jogador nesse momento fica mais agitado, com vontade de entrar, resolver? Eu realmente estava afim de jogo aquele dia, entendeu? Porque eu praticamente joguei o campeonato inteiro, foi uma opção técnica, né, de jogar um pouquinho mais na marcação ali, que era um jogador muito ofensivo, então quando o Botafogo fez o primeiro gol, já senti que eu ia participar do jogo, pro meu estilo de jogo, que era mais ofensivo do que o Heriberto, naquele jogo. Então eu senti um pouco de nervoso, querendo entrar, olhava para o seu Carlos Alberto toda hora para ver se ele me chamava, mesmo sendo no início do jogo, é ruim para o nosso colega, né, sair no primeiro tempo, ninguém gosta de sair ali. Então ficou difícil para mim ali, eu estava louco para entrar para o jogo. Parecia que eu estava já imaginando o que ia acontecer no final. Paulo Sérgio devolve a bola de caneta direita pelo Valdo, procurou o Gerson, escorou o Getúlio, cortando pelo Valdo para Paulo César, cortou na cabeçada de Birlobo, era para Gerson, lutou na corrida, tentou pela canhada, envolveu o Getúlio da primeira, abriu para Marcelo, o Oscar dava condição para Ribeiro também, ele atrasou, entregou, pode marcar, atirou, entrou! Gol! Gerson, numa jogada sensacional do ataque do Fogão, ele tocou a bola pelo alto, por cobertura, matando integralmente Valdir Pérez e colocando no fundo do... Aos 2 minutos, o Renato tenta novamente pelo meio. Você, jogador de meio campo, ali no banco de reservas, já se imaginava dentro de campo fazendo o quê? Abrindo pelas pontas? Olha, pelo meu estilo de jogo, eu senti que o São Paulo estava jogando, o Heriberto estava muito preso, atraindo o time do Botafogo.
Então, com a minha presença, eu imaginava ali, jogando mais na frente, apoiando mais os nossos atacantes, que ia sempre um ficar livre. Eu, com o poder da bola e atacando, eu imaginava que eu ia fazer tabela com o Serginho, desafogar o marcador do Serginho, do Zé Sérgio, do próprio Renato. Aos 17 minutos, o Paulo César tabela com o Renato e a torcida pede pênalti. Foi um jogo difícil de se apitar ou o árbitro Braulio Zanotto se complicou sozinho? Não, eu vou com a primeira opção, porque realmente era um jogo complicado, porque envolvia, como eu já disse, né, São Paulo e Rio, tinha uma tensão especial, de uma certa rivalidade. Então era um jogo muito difícil de se apitar, entendeu? Porque qualquer lance duvidoso, a torcida adversária ia reclamar. Então... Jogadores experientes. Tudo ali, sabendo que o árbitro na época era um árbitro, estava numa fase boa, mas não tinha uma experiência internacional, né? Assim. Então, acho que ali foi um pequeno erro ali nesse aspecto, né? De não ter um árbitro assim, de mais poder de iniciativa, né? Os jogadores tomaram conta do jogo? Tinha jogadores malandros, entendeu? Por exemplo, Dario Pereira, Oscar. Ele até me deu o cartão amarelo logo no início do jogo, que eu gostava de vez em quando dar uma segurada. Naquela época você podia ficar um pouquinho com a bola na área, você fazia a defesa, eu dava uma segurada, porque o nosso time era um time de contenção, né? No início do jogo? No início do jogo ele veio e cartão amarelo para mim. Falei, pô, você está querendo complicar a gente. E ele passou a intimidar dessa forma, né? Não deixava o nosso time cair, ele mandava levantar logo. Ele, quer dizer, ele estava usando 2 pesos e 2 medidas na realidade. Ele era muito rigoroso com a gente e não tão com o São Paulo. Agora esse lance do pênalti que o Renato caiu na área, não achei não acho que foi um fato normal. Aos 19 minutos, o Perivaldo puxa um contra-ataque e o Mendonça faz 2-0. Nesse momento, achou que a vaga foi pro breve? Olha, aconteceu o mesmo momento do primeiro gol. A gente atacando num contra-ataque, o Botafogo fez 2-0. Esse era o nosso potencial, né? A saída rápida, tomava a bola, saída rápida no contra-ataque, fizemos 2-0, falei, poxa. E o nosso time era difícil fazer gol na gente. Nosso time, tanto é que eu fui um dos goleiros menos vazados do campeonato. Na época tinha o prêmio do goleiro menos vazado. Era difícil realmente fazer gol no nosso time, porque o nosso time era bem fechadinho, a gente sabia das nossas limitações. Falei, poxa, 2-0. São Paulo vai vir, a gente vai fazer contra-ataque, está arriscado a gente fazer mais. Eu pensando e falando com os caras, vamos jogar, não vamos ficar também achando que já ganhamos o jogo, não. Vamos continuar no jogo. E o nosso time estava tranquilo. Se o Botafogo tivesse mais um pouco de tranquilidade para tocar a bola, deixar o primeiro tempo no placar de 2-0, ia ser difícil a gente reverter. Marcelo na ponta direita para Perivaldo, se manda, vai embora. Vai, garotinho. Tenta tocar no comando, tocou para Mendonça, pode marcar, atirou, entrou. Gol! Do Botafogo! Mendonça, silenciando o Morumba, numa jogada de velocidade de Perivaldo, pela ponta direita, Mendonça marca o segundo gol do Fogão, pode crer, Mendonça com a camisa número 8, aos 19 do primeiro tempo. Chegou a achar que a vaga tinha ido embora? Não, a gente nunca perde esperança, né? Sempre a gente, nós tínhamos um pensamento positivo, que se fizesse um gol, a torcida ia voltar do nosso lado, né? Tinha muito jogo pela frente. Tinha, era o início praticamente metade do primeiro tempo, né? Então nós tínhamos condições de reverter. Agora precisava fazer um gol antes do primeiro tempo terminar. Foi o que aconteceu. E você lá no banco, nessa altura do campeonato? Tava louco. Quando saiu o segundo gol, daí que eu fiquei mais agitado ainda.
Só depois do segundo gol, o Marinho Chagas fez o que costumava fazer muito bem, atacar pelo meio. Havia alguma recomendação do Carlos Alberto para não deixar que o Marinho deixasse a lateral, saísse da lateral? Não, não tinha especificamente, não tinha essa, né? O Marinho tinha liberdade para atacar. O negócio que a gente foi coagido pelo Botafogo, que está apresentando bom futebol até aquele momento, entendeu? Então não teve assim, o Marinho jogava como sempre jogou na final. Eu acho que faltava mais um apoio ali pela esquerda, né? Um jogador que a gente estava acostumado a jogar, eu, ele e o Zé Sérgio, fazia triangulação. Então, desafogar um pouco o Marinho, ter uma opção a mais ofensiva, seria o ideal naquele momento. Logo depois, o Paulo Sérgio faz uma defesa sensacional numa cabeçada do Serginho. Era a prova que o São Paulo começava a reagir, estava no jogo? Realmente havia necessidade de uma iniciativa da nossa equipe para tentar reverter o placar. E aí já começou, né? A torcida começou a gritar e realmente ali foi o início da nossa reação. Aos 36, o Rocha perde a primeira jogada no jogo. Dava para perceber um certo cansaço já do time do Botafogo? Cansaço eu não diria, mas uma certa acomodação pelo placar. Eu acho que a gente sentia que o Botafogo 2-0, com um certo nervosismo da nossa equipe, poderia chegar ao objetivo que era a vitória. Mas, infelizmente, aconteceu o inverso. Nossa equipe começou a crescer naquele momento. Logo depois, entra em campo o personagem que queria mudar a história daquela partida. Qual foi o motivo da substituição, você entrando no lugar do Heriberto? Olha, o placar estava 2-0 para o Botafogo. Eu, ao longo do campeonato, sempre fui um jogador mais ofensivo que ele era mais a marcação. Então havia necessidade de ter um jogador para apoiar mais o nosso ataque, agrupar mais com o Zé Sérgio, com o Serginho, dando opções para eles de toque de bola e penetração. Então essa é a primeira intenção. Além do placar estar 2-0 para o Botafogo. Então acho que a intenção do técnico foi boa no momento, porque o placar, ali nós começamos uma reação muito boa a partir da minha entrada. Carlos Alberto te chama e aí? Conversa o quê? Não, ele pede para mim, joga seu futebol, nós precisamos virar esse placar e você tem força para isso, para levar o time para o ataque. Então a principal instrução dele naquele momento foi essa. Como é que era o posicionamento? Por que naquele Campeonato Brasileiro você estava se destacando? Tinha um posicionamento do Zé Sérgio, você aparecia como um elemento surpresa? Realmente eu sempre ao longo da minha carreira, no início, né, praticamente joguei só no Londrina, no São Paulo até aquele momento, eu era um jogador que vinha por trás e aproveitava bem o espaço vazio pela esquerda. Porque naquela equipe do São Paulo tinha o Serginho, o Paulo César, o Renato, o Zé Sérgio, que eram jogadores a nível seleção, Copa do Mundo, e havia muita preocupação. Onde que eu chegava por trás, sempre o Oscar falava, chega por trás que você vai fazer gol nessa equipe. Nosso capitão, o Oscar, na época. Então eu aproveitei bem essa função que eu exerci e fiz vários gols naquela época pelo São Paulo. Aos 42 minutos, numa disputa entre o Zé Sérgio e o Perivaldo, outro pedido de pênalti. Agora você estava em campo, foi? Olha,
Pela pressão do jogo, tinha jogadores experientes dos dois lados, a tendência nossa era complicar a arbitragem do árbitro. Por exemplo, pressionar para tentar, se ele errasse uma jogada ou outra. Então, aquela ali já foi a primeira. O Zé Sérgio houve um encontro com o Perivaldo, já foi meio duvidoso. Quer dizer que nas próximas poderia dar o pênalti. Então, nosso pensamento era fazer uma pressão para ver se saísse um gol logo ali. Estou jogando na minha casa, vou aproveitar qualquer choque dentro da área ali, vai ver que o árbitro deu pênalti, né? Então vou tentar, eu acho que foi isso. E o Zé Sérgio era aquele jogador rápido, driblador, tudo mais, um choque ele caía, mas mais uma vez não foi pênalti não. 1 minuto depois, 43, se obriga o Paulo Sérgio a fazer uma boa defesa. Isso. Você entrou no jogo ligado. Eu acho que eu estava no clima do jogo, parecia que desde o banco eu queria entrar para tentar ajudar o São Paulo naquele momento. E já houve uma oportunidade que eu tentei o chute, né? Infelizmente não foi feliz naquele arremate. Nesse momento a ansiedade entra em campo, como é que foi esses primeiros minutos? Como é que você sentiu o jogo nesses primeiros minutos? Eu senti que nossa equipe evoluiu ofensivamente com a minha entrada, né? Que esse era o objetivo mesmo. Então, quer dizer, agora é só ter um pouquinho de paciência, tranquilidade para tentar levar para o intervalo com pelo menos um gol, né? No intervalo. E aí acontece o pênalti do Gaúcho no Serginho. E esse pênalti foi? Olha, foi em relação aos outros jogados anteriores. Não foi um pênalti claro, mas foi bem aplicado, né? Pela situação do jogo, um empurrão dentro da área. Foi um toque? Um toque, se foi leve ou forte, isso aí é muito relativo. O árbitro que viu. Esse nem se fala. Olha, não é brincadeira não. A bola foi lançada na área, antes da bola chegar nele, ele já estava se atirando e gritando, como se o Gaúcho tivesse dado um tranco nele, né? Imagina, o Serginho daquele porte, você para derrubar o Serginho, você vai ter que empurrar mesmo. E brincadeira, ele caiu gritando, quando eu olhei para o árbitro, pênalti, né? Não é possível. Qual era a importância de sair para esse intervalo com pelo menos um gol? Olha, já era o final do primeiro tempo. Nós, jogadores, a gente sempre imaginava levar 2-0 para o intervalo, o Botafogo ia respirar e retomar as forças, ia complicar mais. Então, aquele gol do Serginho de pênalti, mesmo sendo de pênalti, foi muito importante para a nossa reação no segundo tempo. Falta cobrada pelo São Paulo, bola para Serginho na área, passou pela pequena área do Botafogo, está marcando o juiz uma falta. Está marcando o pênalti. Falta de Serginho com o São Paulo pedindo pênalti. O São Paulo está pedindo pênalti, vamos lá, decisão do juiz. Ele marcou. O São Paulo pede pênalti, vai dar o juiz o pênalti em cima do lance pênalti contra o Botafogo. O juiz foi lá e botou na cal, marcando o pênalti de Gaúcho, coalhada sobre Serginho. Vai bater Serginho, está atento excelente o goleiro do Botafogo, Paulo Sérgio. Atenção, caminha o Serginho, apontou, tirou o gol. Até o rasteiro, Serginho, gol do São Paulo. Rasteirinho queimando a grama. À direita do arco do Botafogo de Paulo Sérgio. Vai lá catimbar o São Paulo com Serginho. Todo mundo armando confusão. 45 minutos, Serginho com a camisa 9 no pênalti. Batendo o rasteirinho à direita do goleiro Paulo Sérgio. Reduz a diferença. Serginho 9. Agora, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na minha cabeça veio aquele, a gente está ganhando 2-0. 2-1, o time faz o gol, vai para o intervalo, cresce dentro do intervalo, volta para o segundo tempo fazendo pressão. Incrível, passou essa historinha na minha cabeça. E não foi pênalti, realmente. Esse eu reputo como lance fundamental da história do jogo. Esse lance mudou a história
toda do jogo. A briga pela bola dentro da rede depois do pênalti anunciava o clima do segundo tempo? Justamente, ali começou uma pressão externa e interna, né? Que nós queríamos inverter o placar, que a vontade era muito grande. Começou ali com todo mundo querendo pegar a bola, na hora do gol do pênalti. Nós não vamos voltar para o segundo tempo. O jogo acabou pra gente. Aquele gol foi um gol inesquecível na minha carreira, na minha vida de jogador. Everton, o intervalo teve 28 minutos. Por quê? Realmente não sei o porquê dessa demora, né? Havia uma ansiedade nossa de voltar rapidamente para tentar a reação. Então, houve, segundo algumas pessoas, houve um tumulto no vestiário da arbitragem, mas os jogadores estavam isolados e nós não participamos de nada. Um detalhe que acho que pouca gente sabe, inclusive nós fomos para o vestiário e chegamos no vestiário, só tinha um vice-presidente que acompanhou a delegação, né? Junto era a comissão técnica, os jogadores e um vice-presidente que era o Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira entrou no vestiário e falou: nós não vamos voltar para o segundo tempo. O jogo acabou para a gente. E todos nós falamos: então não vamos entrar não, porque do jeito a gente saiu do campo, foi pro intervalo, os caras xingando a gente, dizendo que a gente não ia sair vivo de lá se o São Paulo perdesse. O árbitro foi cercado pelos seguranças do São Paulo. Foi uma coação absurda. E dentro do vestiário não vamos entrar, não vamos voltar. Tanto é que ficamos mais de que 20 minutos. E 8. Isso aí, 28 minutos de intervalo. Sabe o que fez a gente voltar? O falecido presidente da federação, Otávio Pinto Guimarães, foi no vestiário e falou: vocês são obrigados a voltar, porque vocês não podem fazer isso, porque é o futebol do Rio de Janeiro que está em jogo e tudo mais. Voltamos. No vestiário, os jogadores do São Paulo sabiam da pressão feita sobre o juiz e também sobre os jogadores do Botafogo? Não, isso aí realmente o vestiário da arbitragem era completamente oposto. Nós estávamos ali conversando com o técnico, o senhor Carlos Alberto Silva, e tentando motivar o pessoal, falando que vai dar. E nós não tivemos participação nenhuma. Isso aí foi trabalho. Se houve ou não houve essa pressão no árbitro, foi de torcedores, mas nós, os jogadores, só participamos da preleção, que o técnico nos deu força naquele momento, achando que dá para virar o placar, e foi o que aconteceu. Everton, com 1 minuto do segundo tempo, o Gerson tenta sair jogando da defesa, perde a bola, se enrola e cede escanteio para o São Paulo. O Botafogo demorou a entender o que era jogar contra aquele São Paulo dentro do Morumbi, com 120 mil pessoas. Realmente, esse lance aí já no início do segundo tempo, a 1 minuto, provocou mais força para a nossa equipe, porque já com 1 minuto, com escanteio, uma jogada errada ali do adversário, então isso aí proporcionou um aspecto assim que a gente que o Botafogo estava meio amedrontado, meio assustado com a situação do jogo, com a torcida, os problemas que teve no intervalo do jogo. Isso aí nos deu força para partir para cima do Botafogo. O mesmo defeito que o São Paulo teve no início do jogo, nós voltamos assim, desligado, porque a gente perdeu o foco da partida, em função de toda aquela... Dentro do vestiário a gente não comentou, se vai jogar assim, se vai jogar assado. O comentário dentro do vestiário era: não vamos voltar para o jogo. Mas por que a gente não vai voltar? Poxa, não pode botar um policiamento lá e tirar todo mundo de campo e tudo mais para a gente jogar? O comentário era esse. Então, não como, vamos procurar fechar, a jogada do São Paulo está mais importante assim. Não houve essa orientação técnica. Então, o time voltou desligado, voltou... Aos 2 minutos, pressão do São Paulo. O Marinho cruza e o capitão Oscar, o zagueiro Oscar, no ataque, não domina a bola. Qual era o plano para o segundo tempo, Everton? O plano era pressionar desde o início a equipe do Botafogo para a gente tentar o empate. Quanto antes a gente conseguisse o empate, era melhor.
Aos 4 minutos, pressão total do São Paulo. Qual era a atmosfera dentro de campo? Vocês sentiam medo nas expressões dos jogadores do Botafogo? Olha, a gente, o perfil dos jogadores do Botafogo naquele momento era assim, uma situação delicada para eles, porque houve aquele problema no intervalo. A nossa equipe precisando do empate, a torcida empolgada. Eu notava no semblante dos jogadores do Botafogo meio assustado pela situação. Talvez eles não estavam preparados, achavam que a nossa equipe ia ficar recuada, sem pressionar, e aconteceu o inverso. Nós atacamos e com o apoio da torcida naquele momento, né, era difícil segurar a equipe do São Paulo naquele momento. Aos 10 minutos, o Ziza perde o primeiro ataque do Botafogo no segundo tempo. Como manter o domínio do São Paulo nesse início de segundo tempo? Então, era uma situação difícil, porque a gente precisava atacar, ao mesmo tempo a preocupação defensiva. E nesse meio termo aí houve esse vacilo da nossa equipe. Mas não foi um vacilo com gol, né, que determinou o gol. Então, aquilo ali chamou-nos a atenção. Por isso que o gol demorou a sair, o gol do empate. Era um alerta, né? Era um alerta, que nós deveríamos atacar, mas com inteligência. Aos 13 minutos, o Serginho perde de cabeça mais uma vez. Era só o Serginho que estava nervoso ou era o time inteiro? Não, a nossa equipe era uma equipe experiente, né? Nós precisávamos do empate, sempre o nervosismo, mesmo um jogador experiente, até hoje, né? Então a ansiedade de fazer o gol de empate, virar o placar, que o Morumbi cheio, a necessidade de ir para a final. Tempo correndo. O tempo passando, então o nervosismo cai mesmo no jogador experiente. Aos 16, o Marinho bate uma falta com perigo. O Botafogo começava aos poucos a ceder na marcação? Justamente, pela pressão nossa. Parecia que a coisa eles não iam aguentar. Água mole em pedra dura. Justamente. A questão de tempo, o gol viria, possivelmente a vitória. Porque se a gente empatasse com um determinado tempo que desse para reagir, daí era difícil segurar o São Paulo naquele momento. Aos 21 minutos, depois de muita pressão, o que aconteceu? Você lembra? Golaço seu? Lembro. Aquele gol foi um gol inesquecível na minha carreira, na minha vida de jogador. Veio um ou dois jogadores do Botafogo, veio me pressionando ali para me chutar a bola. Então, mas como eu antecipei, fui mais rápido que eles, peguei a bola só e pegou na trave e entrou. Foi um gol indefensável, um gol marcou muito minha carreira. Nossa, isso daí foi brincadeira. Até depois eu comentava, poxa, o Everton acertou um gol, porque a gente não conhecia o Everton. O Everton até que entrou no decorrer do jogo. E a gente não conhecia ele, né? Eu falei, esse rapaz acertou um chute que nunca mais ele vai acertar. E depois eu vi vários jogos dele ele fazendo gol, tanto mais bonito do que esse. Mas foi uma jogada, até foi um erro do Rocha, que o Rocha acabou jogando a bola pro meio da área. E aí o Everton pegou de primeira. Você sabe que eu ainda toquei na bola, mas foi uma velocidade, a bola impressionante. Quando você viu, sentiu que tinha pegado na veia, já sabia que ela tinha endereço certo? Já. Pelo jeito que eu peguei, com toda sinceridade, eu deixei a bola cair numa certa altura que ela não tinha como ela subir, entendeu? Ela tinha que pegar ali uma reta ali que não ia para fora, e bem colocado também, quer dizer, o goleiro não tinha condição, o Paulo Sérgio não tinha condições de segurar, porque foi um chute bem forte, colocado, ainda pegou na trave, para ficar mais bonito ainda, que o gol que bate na trave é espetacular, né? De pé direito, atrasa para fora da área, perigosa entradarinho de cabeça, tenta agora Serginho, corta a Rocha, atirou, gol!
decorridos 21 minutos cravados de luta na etapa final. Everton! 2, Gerson 11, Mendonça 8. 2, Serginho 2-2, a casa caiu. Ali a gente já sabia que não dava mais para segurar, enfim, já tinha ido para o espaço. Porque emocionalmente o nosso time ali morreu. Não teve jeito. Contra tudo, contra todos. Sabe aquela batalha, né, do Davi Golias, ali não tinha jeito. Ali a gente diminuiu, ficou desse tamaninho. Lembra o que é que você sentiu com a explosão da torcida? Sai correndo em direção à torcida para comemorar? Como é que foi? Foi um momento, eu lembro até hoje, né? A gente conversando entre amigos, foi ali no gol da entrada, né? Eu bati, fui ali no lado da torcida ali, eu só ajoelhei, agradeci, daí... Só que não houve comemoração muito de outros jogadores, porque o placar ainda estava desfavorável. Eu lembro que o Zé Sérgio me pegou, me levou para dentro, vamos lá, vamos virar. Entrou uns diretores no meio para abraçar, mas foram poucos jogadores no momento. Porque nós precisávamos de uma vitória, o empate daria para o Botafogo. Então, se não fizesse o terceiro gol, não adiantaria aquele gol meu, né? Aos 26, o lateral Lima do Botafogo é expulso. Falta no Paulo César. Qual foi a importância desse fato para a virada do São Paulo? Olha, foi mais um fator que nos levou a uma reação. Dali parece que a gente retomou as rédeas da partida e foi só São Paulo. Sabíamos que tínhamos algum tempo curto, mas que ia sair o gol, né, da vitória. Taticamente, com um a mais, com jogadores de ataque, você em campo. Pressão, time ofensivo, Botafogo, um zagueiro, teria que tirar um atacante. Então a pressão ia sair e o gol ia sair normalmente. E aí depois, logo depois, o Mendonça é substituído. O que é que você pensou quando viu que o craque do Botafogo estava saindo de campo? Ali colocou um jogador para mais marcação e o Mendonça era o grande jogador do Botafogo naquele momento, né? Tinha feito o gol, estava com moral na partida, mas que aquilo ali nos deu mais força ainda para atacar. Parece que o Botafogo recuou toda a sua equipe e nos favoreceu para a gente pressionar mais. Foi um sinal, né? Um sinal que a vitória estava perto. E o Botafogo parece que já tinha se entregado, né? Aos 32 minutos, o gol da classificação. Lembra aí? Não, esse gol foi chorado, né? Um gol bastante suado, né? Sobrou a bola ali entre a defesa do Botafogo, tinha o goleiro. Eu sei que eu vi vários jogadores, eu vi que a bola sobrou na minha frente, eu dei de biquinho assim e a bola passou por baixo da perna do defensor do Botafogo e do goleiro também. Só que o Serginho já estava pronto para bater. Eu lembro muito bem esse lance. Ele já estava com a canhota armada para chutar pro gol, né? Eu entrei na frente dele e fiz o gol, né? Era o teu segundo gol na partida, o gol da classificação. Aí você foi comemorar do outro lado. Realmente foi um gol, assim, muito importante naquele momento para o São Paulo, para mim. E eu não sabia como comemorar. O que aconteceu? Eu fui para o gol lado oposto, né, Bandeirinha, já vi diretor, vi torcedor, estava né, Zé Sérgio, todo mundo abraçando ali. Então realmente foi uma emoção muito grande naquele momento. Um momento de explosão, né? Explosão, Morumbi todo vibrando. E é inesquecível a cena naquele momento. Entra agora sobre eles, Eduardo é batido, caminho a Paulo César, levantou na marca do pênalti, Dario Pereira de cabeça, Serginho livre, vai marcar, atira, Everton é gol! Everton!
quando eram decorridos 33 cravados de luta na Everton, aos 35, Perivaldo bate uma falta no travessão. O fôlego daquele time do São Paulo naquela partida tinha sido a conta da virada? Depois dos 3-2, existia uma preocupação de tocar mais a bola, de passar o tempo. Então é normal que houvesse esses contratempos ali naquele momento. E aí, aos 36, o Assis quase marca contra, o Valdir Pérez faz uma defesa bonita. E passou pela cabeça do herói daquela partida naquele momento. Justamente, né? Foi uma excelente defesa, um lance anormal. O Assis sempre foi um bom cabeceador, nunca pensaria em querer fazer aquilo naquele momento, né? Bom cabeceador pro outro lado. Pro nosso lado, né? Então, foi surpresa, né? Aquele lance ali no final, mas graças a Deus o placar permaneceu e nos levou à vitória e tranquilo, nós fomos para as finais. Passaram-se já 25 anos, vão se passar mais 25 e eu não vou digerir não essa derrota porque no campo, com certeza, a gente, se jogasse de novo, a gente não perderia. Quando o jogo acabou, aquela euforia da torcida, você sabia que tinha entrado para a história do São Paulo ali? Foi um jogo, né, pela característica, pela rivalidade São Paulo e Rio. Você vê que até hoje, né, todo lugar que eu vou, há uma lembrança dessa partida. Então isso para mim, eu fico muito satisfeito, né, e honrado também de ter participado, de ter jogado no São Paulo, de ter participado dessa partida. Agora, conta pra gente o que o Serginho falou pra você depois que a partida acabou. No vestiário, o que o Serginho falou com você? Nossa, isso aí foi até uma situação assim, que a gente sempre brinca, né, quando eu encontro. Foi o seguinte, todo mundo lembra que no lance ele estava preparado para bater com a canhota. E eu cheguei de surpresa e dei no gol, foi bem mostrado, caracterizado, que eu dei de biquinho ali e antecipei a canhota dele. Daí ele chegou no intervalo e falou para mim, se você não tivesse feito aquele gol ali, eu ia te matar. Foi uma brincadeira ali, né? Mas depois abraçamos, falando que eu tinha que ter feito isso mesmo, que poderia ele errar.